Jesus e o Pai, duas pessoas, um só Deus? O que é o movimento unitarista? Quais são os grupos de hoje que representam o movimento unitarista? Estas e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal Ensine Palestra é trabalhar com a Palavra de Deus. Nós aqui no Ensine Palestra trabalhamos com o ensino sistemático da Palavra de Deus. E nós estamos juntos nesse primeiro trimestre de 2025 falando sobre a defesa da fé cristã. Este é o assunto da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto do primeiro trimestre deste ano, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, que é graduado em hebraico, mestre em ciências da religião, presidente da Assembleia de Deus ali em Jundiaí, presidente também da Sociedade Bíblica do Brasil e um grande apologeta. E hoje ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre Deus e o Pai e o Deus, duas pessoas, um Deus, dois deuses, enfim, nós vamos trabalhar esses assuntos no vídeo de hoje. Eu convido você a ficar desde já conosco. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você gostar do vídeo lá no final, inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo lá no final, faça o seu comentário. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos a mais um vídeo aqui no Ensine Palestra. Lição número 6. O Filho é igual com o Pai. O nosso texto áureo está na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A nossa verdade prática, ou seja, o tema, a centralidade da lição de hoje, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tendo-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela tua blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei achamos deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Por que disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se o faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Hoje nós vamos trabalhar novamente com Cristologia. Hoje nós vamos trabalhar novamente sobre a Trindade. Na verdade, nós não vamos falar sobre o Espírito Santo. Aliás, nós temos uma aula reservada já para falar da terceira pessoa da Trindade, mas hoje nós vamos falar de Pai e Filho. E também de uma confusão muito grande que alguns grupos fazem acerca do Pai e do Filho, acerca de ser Deus Pai, Deus Filho, duas pessoas, enfim, tudo isso nós vamos desmembrar a partir de agora. E eu não vou seguir hoje o cronograma da revista, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trazer esse estudo aqui, onde nós estamos baseados também no assunto da revista, onde nós estamos centralizados no assunto da lição de hoje, não vamos fugir dele, nunca fizemos isso, muito antes, pelo contrário, mas eu vou trazer de uma maneira diferenciada, eu não vou trazer conforme os tópicos da nossa lição. Mas eu acho interessante, e eu sempre faço isso, trago para vocês agora então os tópicos da lição de hoje. A primeira parte então é o nosso primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Primeiro subtópico, ideia de filho. Segundo, significado teológico. Depois, o terceiro, o Filho é Deus. A nossa segunda parte, o nosso segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Orígenes, no período pré-niceno.
métodos usados pelos subordinacionistas. E a nossa terceira parte, nosso terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje no contexto islâmico e o movimento das testemunhas de Jeová. Lá no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, 17 e 18, diz assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Eu quero isolar esse texto aqui para nós analisarmos um pouquinho. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus Cristo está fazendo alusão à própria lei defendida pelos judeus, que versa sobre a necessidade de duas testemunhas em um julgamento. E isto diz respeito ao livro de Deuteronômio, lá no capítulo 19, versículo 15, que diz assim: um só testemunho não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. E o texto continua: eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus cita uma reciprocidade entre ele e o Pai. Ambos testemunham um do outro. Ambos reconhecem um ao outro. Duas pessoas da Santíssima Trindade dando o testemunho verdadeiro de que ambos são reais, existentes e unidos em um mesmo propósito. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, um outro texto que também fala sobre Jesus. Ao vencedor, Jesus Cristo está falando, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Trono na Bíblia diz respeito a domínio, a governo, a poder. Somente quem tem poder possui trono. Não existe um trono único, mas dois tronos, conforme essa passagem bem está referenciada. Pai, pessoa da Trindade, possui o seu trono. Jesus, Filho, pessoa da Trindade, também possui um trono para si. O texto prossegue: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Vencedor aqui não é um único ser, mas o grupo de todos aqueles que venceram o mundo e foram salvos. Por certo, não teremos no céu um trono para cada vencedor, pois nós não podemos conceber isso, porque bilhões de pessoas seriam bilhões de trono, mas sentar-se comigo diz respeito a estar presente diante do trono, no mesmo ambiente que Cristo. Não tem um trono que caibam bilhões de pessoas sentadas ou bilhões de tronos enfileirados, mas trono, de novo, fala aqui de estar presente diante do trono de Jesus Cristo, no mesmo ambiente que Jesus Cristo. Os vencedores estarão junto com Cristo, contemplando Ele assentado no seu trono. As obras do Filho espelham o Pai. Lá em João, capítulo 14, 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus estava mostrando que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho uniam-se pelas obras que ambos compartilhavam entre si. Lembrando, eu vou abrir aqui um parêntese, que a Trindade é formada por três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Três pessoas com características próprias, três pessoas com personalidades próprias. E essas três pessoas unidas, juntas, formam um Deus. Um Deus onipotente, tem todo o poder, um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós temos a Trindade estabelecida em três pessoas, formando um Deus, um só Deus. O Filho. Quando Jesus é chamado de Filho, por exemplo, Filho do Homem, fala de sua geração virginal, de seu nascimento terreno, de sua encarnação.
Quando Jesus é chamado de Filho de Deus, não fala de sua geração, pois ele não foi criado. Deus não pode ser criado. Deus não é nascido. Deus não é gerado. Ninguém nasce Deus, pois Deus é eterno. Eterno presume quem não foi gerado, quem existiu, quem existe e sempre existirá. A expressão Filho de Deus é um título de Cristo, não a sua filiação. O pastor Claudionor de Andrade, através da sua obra Dicionário Teológico, lança luz sobre esses dois termos. Filho de Deus, título que, conferido a Jesus, identifica-o como a segunda pessoa da Trindade. Isso implica que ele possui as mesmas bondades e grandezas encontradas em Deus Pai. Filho do homem, expressão que indica ter o Senhor Jesus Cristo, embora seja ele Deus, participado plenamente da natureza humana. Como filho do homem, habilitou-se a fazer-se nosso suficiente sumo sacerdote, pois a nossa semelhança experimentou todas as tentações e agruras reservadas aos descendentes de Adão. O profeta Ezequiel também recebe o nome de Filho do Homem. Lá em Ezequiel 2:1, por exemplo, em voz me disse, ou melhor, esta voz me disse, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Lá em Ezequiel 4:1, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-me diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E qual é a diferença aqui para Filho do Homem entre Ezequiel e Jesus Cristo? Jesus Cristo e Ezequiel como Filho do Homem. Ezequiel é por natureza homem, logo é filho do homem, é natural, é físico. Porém, a expressão usada para ele, Filho do Homem, não deixa de ser uma deferência, um reconhecimento. Ezequiel é chamado de Filho do Homem em momentos muito pontuais. Jesus não é chamado de apenas Filho do Homem, mas o Filho do Homem. Ezequiel é Filho do Homem, mas Jesus, o Filho do Homem. Jesus é da mesma essência que o Pai, possui os mesmos atributos, participa junto com a pessoa do Pai e do Espírito Santo do ser denominado Deus, o Criador. Qual é a compreensão, e aqui vai falar na nossa lição sobre a comunidade muçulmana, né, por quem temos um carinho muito grande e respeitamos também, e se tem algum muçulmano nos prestigiando com a sua audiência, muito obrigado pela sua deferência em estar conosco. Qual é a compreensão muçulmana sobre pai e filho na divindade? O conceito de pai e filho na divindade é singular, nós sabemos disso. Não pode se confundir com o processo reprodutivo humano e nem tampouco com o processo de filiação em uma família natural. Os muçulmanos, por exemplo, entendem ser ofensivo chamar Jesus de Filho de Deus. Isso porque eles levam em conta somente o aspecto humano, somente o aspecto físico. E eles estão certos. Nós também. Se analisarmos do ponto de vista natural, chegaremos à mesma conclusão, além de acrescentarmos o termo heresia. É herético dizer que Jesus é Filho de Deus de forma natural. Porém, usamos as lentes espirituais para entender que o Filho, como já pontuamos aqui, é de novo, título dado ao Senhor Jesus. Isso precisa ficar muito bem claro na lição de hoje. Filho, quando se refere a Jesus, é título, não é filiação, é um título de Jesus. Jesus tem o título de filho, assim como Deus tem o título de pai. Bom, voltando à ótica muçulmana, eles entendem que nós, evangélicos, pregamos que Deus teria, olha só, que Deus teria tido relações com Maria. Daí nós entendermos que Jesus é o Filho de Deus. Então eles dizem que nós falamos que Jesus é o Filho de Deus porque o próprio Deus teria tido relações com Maria. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito isso em algum livro teológico? Somente os nossos amigos muçulmanos, que alguém lá criou essa teoria
e eles mesmos compreendem essa teoria como sendo oriunda do nosso meio, mas não é verdade. Nós nunca pregamos longe disso, um teólogo falar isso. Mas dentro do grupo dos muçulmanos, eles acreditam que nós acreditamos que é assim. Jesus teria nascido da relação de Deus com Maria. Uma coisa esdrúxula, totalmente incabível e inominável. De novo, como eles, nós entendemos ser isso uma verdadeira heresia, uma aberração. Mas eles acham que nós pensamos assim. Os judeus como filhos de Deus. Nós já mencionamos aqui no nosso estudo, aqui nos nossos vídeos, aqui no nosso canal, que os judeus consideram Deus como seu pai. Porém, não ousam chamá-lo de Deus. Eles sabem que Deus é o pai, mas não chamam Deus de pai. É um contrassenso. Por que isso? Por um excessivo temor. Mas quando Jesus, na oração do Pai Nosso, chama Deus de pai, isso causa um grande alvoroço entre os judeus, pois parecia estar sendo Jesus desrespeitoso. Porém, isso não é verdade. Jesus estava mostrando a todos que o relacionamento entre o Senhor Deus e seus filhos deveria ser de um pai que ama os seus filhos. Os salvos como filhos de Deus. Os salvos são chamados de filhos de Deus. Logicamente, estou aqui sendo muito simplista, né? Muito simplista, que uma coisa é Jesus declarar filho de Deus e eu me declarar filho de Deus. Jesus Cristo se declarar filho de Deus e os salvos se declarar filho de Deus. Aqui o termo se refere à filiação e essa é individual. Nós somos filhos de Deus por filiação, uma filiação individual. E diz respeito à relação espiritual entre Deus e o ser humano, a partir do momento em que o ser humano aceita o sacrifício vicário de Jesus Cristo. De novo, é uma relação filial e individual e diz respeito à relação espiritual entre Deus e o ser humano a partir do momento em que a pessoa aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. Essa filiação é por adoção. Não se trata de uma filiação coletiva, como por exemplo o relacionamento de Deus para com a nação de Israel. A nação de Israel tem Deus por pai, é algo coletivo. Mas a relação de Deus para com os demais, ela é uma filiação que diz respeito à nossa adoção como filhos de Deus. Diz respeito ao ser humano em sua individualidade. Resumindo, toda a humanidade é criada por Deus. Toda pessoa é criatura de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive tudo que vive e respira. O homem, diga-se de passagem, é a coroa da criação de Deus, o ápice do processo coletivo. O amor de Deus pela humanidade é real e está descrito no chamado textuário da Bíblia, lá em João capítulo 3, versículo 16. Você já sabe de cor e salteado, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento em que o homem aceita o processo expiatório de Cristo, reconhecendo sua obra em favor da humanidade, elegendo Cristo como Salvador de sua vida, automaticamente acontece a eleição, ou o processo pelo qual Deus aceita o sacrifício de seu Filho pela humanidade. Deste ponto em diante, então, o homem passa a ser chamado de Filho de Deus. Eu quero me deter aqui em um texto que está no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 1 ao 3. Eu quero me deter aqui e fazer uma exegese bem rapidinha com você. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes.
Nesse texto, a teoria subordinacionista, o subordinacionismo, se detém. Quem enviou é superior ao enviado. Quem enviou é Senhor. Quem é enviado é servo. Então, Jesus seria o servo do Pai, porque esse o enviou. Esse trecho traz consigo uma oração de Jesus. Não um modelo de oração como, por exemplo, o Pai Nosso, onde o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Aqui, nesse texto que nós lemos agora, ele mesmo ora. Ele mesmo conversa com o Pai. Aqui, ao mesmo tempo, temos uma oração pessoal, com assuntos afins entre pai e filho, mas também temos uma oração intercessória. Se faz importante aqui nós fazermos uma distinção entre essa oração intercessória, quando Jesus estava aqui na terra, e sua intercessão por todos os santos, hoje diante do Pai. Nessa oração, aqui, ele estava concluindo a sua missão, estava intercedendo pelos discípulos e pelos fiéis. Hoje, ele está intercedendo através de seu mérito por sua obra na cruz, por todos aqueles que ao Pai se chegarem em seu nome. Ao mesmo tempo, aqui temos uma oração introdutória ao seu sacrifício. Jesus estava prestes a se oferecer em favor da humanidade. A hora para que isso acontecesse já estava muito próxima. A angústia já estava à porta. O momento estava chegado. Para muitos é considerada uma oração muito simples, muito tranquila. Para outros traz uma complexidade que gera inúmeros debates. Aqui Jesus já estava vislumbrando a consumação da sua missão. Jesus já estava se despedindo, na verdade aqui Jesus já havia se despedido dos seus discípulos, não antes de lhes dar as últimas e imprescindíveis instruções. Lá em João 13, João 14, João 15. E então ele faz essa oração. Essa oração é feita para que os seus discípulos a ouvissem. Ele faz em voz alta para que todos ouçam. Ele queria compartilhar com eles essas importantes palavras que diria. E até através da oração Jesus Cristo ensinava. Essa oração é a conclusão do chamado conselho de despedida iniciada lá no cenáculo, onde Jesus ceara com seus discípulos e agora estava a caminho do Getsêmani com seus discípulos. É considerada a oração mais longa de Jesus. E aqui ela se divide em 3 partes. Jesus ora por si, Jesus ora por seus discípulos e Jesus ora por todos os fiéis. Importante destacar que Jesus orou por si próprio, uma vez que estava na condição de pessoa natural, sujeito a tudo que se referia ao ser humano. Jesus, homem, precisava orar. Vamos ao texto então. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Pai aqui não é filiação ou subordinação. De novo, Pai é o título de Deus, assim como o Filho é o título de Jesus. Levantar os olhos foi um exemplo que Jesus deu, porque a oração deve ser feita a Deus. Erguer os olhos para cima, pois é de lá que Deus provém o socorro. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Glorifica a teu Pai para que o Filho te glorifique a ti. Aqui, em um primeiro ponto, não fala da glorificação do corpo de Jesus, pois esse receberia a glorificação após a sua ressurreição. Inclusive depois de ressurreto, quando Jesus se encontra por algumas vezes com os seus, vimos que o corpo de Cristo não tem limites quanto ao tempo e ao espaço. Por exemplo, em Lucas 24:31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ainda em Lucas 24:36 e 37, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Espírito com E minúsculo, um espírito humano. Um espírito humano, na verdade um fantasma que eles achavam que Jesus Cristo era naquele momento. Bom, o texto em apreço, que nós falamos ali em João, diz respeito ao ato da crucificação. Aqui a glorificação refere-se à crucificação, onde a glória da salvação seria entregue aos homens, como sinal da reconciliação Criador-criatura.
Assim como o Filho é glorificado ao cumprir o seu propósito, o Pai também o é, pois o seu plano para salvar a humanidade, enfim, cumpre-se em Jesus. Plano esse arquitetado no céu por Pai, Filho e Espírito Santo. Essa glorificação já estava ocorrendo na obra de Cristo aqui na terra, através dos milagres que ele operava, das curas que ele fazia, através das pessoas que ele havia ressuscitado, pelo ensino que transmitia. A própria vinda de Cristo já era uma glorificação da bondade e do amor de Deus para com a humanidade. Mas temos um segundo momento aqui nesse texto. E em um segundo momento, a glorificação diz respeito ao ato de Cristo, ao ressuscitar, ter um corpo glorificado pronto para voltar à sua glória celeste, ao seu lugar, ao céu. Somente com um corpo glorificado, Jesus poderia voltar para lá. Jesus ora ao Pai para que a glória completa e absoluta que tinha nos céus seja-lhe restabelecida novamente. Então, o Filho glorificou o Pai quando morreu na cruz para prover salvação à humanidade. O Pai glorificou o Filho quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o texto prossegue: assim como lhe concedeste ou como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Sobre toda a carne aqui refere-se a toda a humanidade. Todos seriam alcançados pelo ato vicário de Cristo, prestes a ser consumado na cruz do Calvário. Conferiste autoridade não está falando de algo que Cristo não tinha e acabou recebendo. Não, essa autoridade fala do pacto alicerçado para a salvação da humanidade ali no céu, entre Pai, Filho e Espírito Santo. A autoridade aqui diz respeito ao poder de Cristo, ao poder que ele já tinha e que sempre esteve à sua disposição, mesmo quando ele palmilhava a terra. Vamos falar um pouquinho agora sobre o unitarismo. Essa corrente de pensamento, essa corrente teológica de pensamento, afirma a unidade absoluta de Deus e rejeita completamente a existência da Trindade. Unitarista, único, somente um. Os unitaristas creem em uma única pessoa absoluta, o Pai, que é Deus. Então existe apenas uma única pessoa, o Pai, e um único Deus, formado por uma única pessoa, o Pai. Quais são as crenças unitaristas? Dentre elas, nós temos o subordinacionismo. E nós estamos trabalhando essa seita, nós estamos trabalhando esse movimento aqui na lição de hoje. O subordinacionismo é uma teoria unitarista que nega veementemente a natureza divina de Cristo. É uma teoria teológica pré-niceno, ou antes, não é, do Concílio de Nicéia, que nós já falamos bastante aqui nos nossos vídeos, que considera Jesus como Filho de Deus, mas por filiação. Não é título, é filho por filiação. E Jesus é inferior ao Pai, segundo essa teoria. Como o próprio nome sugere, essa teoria aponta uma subordinação da figura do Filho ao Pai, ou seja, o Filho está subordinado imediatamente ao Pai. A grosso modo, Jesus, sendo subordinado ao Pai, não seria seu filho, mas seu servo. Um dos principais expoentes dessa teoria subordinacionista eram os arianos, lembra-se de Ario? Nós já estudamos aqui sobre esse bispo lá de Alexandria, está nos vídeos anteriores. E Orígenes. Orígenes, ele é um teólogo, era um teólogo muito conceituado, mas também muito polêmico. Orígenes, ele fazia uma interpretação bíblica por alegorização, alegorizava tudo na Bíblia. Tudo para ele era alegórico, tudo para ele era espiritualizado. E ele era um adepto do subordinacionismo. Então pensava ele também que Jesus era subordinado a Deus. Mas a Bíblia, ela rechaça isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade. O Pai é uma pessoa, o Filho uma pessoa, o Espírito Santo também uma pessoa. O que prova? Como provar que Jesus Cristo também era Deus? Ele aceitava adoração. Sim.
porque anjos e servos não aceitam adoração. Se Jesus fosse servo de Deus, ele não poderia aceitar ser adorado, porque os anjos e servos não possuem essa permissão de serem adorados. Jesus foi adorado e aceitou a adoração a si, diferente dos anjos que não aceitavam adoração, por serem seres que adoram a Deus. Os próprios anjos adoram a Deus e são seus servos. Eles trabalham também segundo os propósitos divinos em favor do ser humano. Lá em Apocalipse nós temos duas passagens que mostram que os anjos não aceitam adoração. Lá em Apocalipse 19:10, por exemplo: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Lá em 22:9, do mesmo livro de Apocalipse também. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Por duas vezes, João tenta adorar e o anjo não permite, não aceita. Agora, Jesus também é adorado, porque ele é Deus. Assim como o Pai, ele é adorado, porque ele é Deus. Diferente dos anjos, ele aceita a adoração, porque ele é Deus. Isaías 9:6, antes de ele nascer, antes do nascimento de Jesus, ele foi adorado, porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui já fala de uma adoração àquele que nasceria. E desde o seu nascimento, Jesus foi adorado. Mateus 2:11, quando ele é adorado. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Jesus foi adorado por seus discípulos. Lá em Mateus 14:33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus é adorado na sua entrada triunfal em Jerusalém. Mateus 21:9. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. João adora, lá em Apocalipse, o Cristo glorificado. Apocalipse 1:17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, não disse, não me adores, não. Ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele aceita a adoração. O unitarismo hoje é representado pelas testemunhas de Jeová, principalmente. O movimento Testemunhas de Jeová é unitarista. Para esse grupo, Deus é o único. Deus é a única pessoa. Deus é o único Deus. As testemunhas de Jeová entendem que Jesus é um Deus menor que foi criado por Deus. E em algum momento ele foi originado por Deus e passou a existir. Esse é o grupo unitarista mais proeminente nos dias de hoje. Um dos mais proeminentes no dia de hoje. Quem sabe o mais proeminente nos tempos atuais. Mas nós vimos aqui como nós podemos responder a esses grupos. Como nós podemos responder a essas heresias. Sempre baseados na palavra de Deus, porque nós temos que estar alicerçados sempre na palavra de Deus para dar a resposta correta, branda, sincera e convicta. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se gostou, compartilhe, se gostou, deixe seu comentário. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.